O que é sintaxe? Sintaxe é a palavra, é a parte da gramática que estuda a frase. E o que é uma frase? A frase é quando eu tenho uma palavra ou um conjunto de palavras que transmite um sentido completo. Boa noite. Pergunto para vocês, é uma frase sim ou não? Boa noite é uma frase? Fala para mim para ver se vocês aprenderam. Boa noite é uma frase sim ou não? Isso, sim. Olá é uma frase? Sim, também é uma frase. A frase sempre acaba no ponto. Sempre acaba no ponto. Certo, Vanderlei? Uma oração, a sintaxe também estuda oração, é quando eu tenho um enunciado que tem verbo. Então, ó, vou colocar aqui para você. Quando eu tenho um enunciado que tenha verbo, quando eu tenho um enunciado que tenha verbo, eu tenho uma frase. Quando eu tenho um enunciado que tem um verbo, eu tenho uma oração. E além disso, eu tenho ainda a possibilidade de nós termos o período. O que é o período? O período é a palavra ou conjunto de palavras, aí de orações, certo? Que é o conjunto, ó, quando eu tenho um conjunto de orações. Pessoal, tudo tem que ter um passo a passo na vida. Tudo tem que ter um passo a passo na vida. Então se concentra sempre nisso. Para esquentar, participa aqui para mim, por favor, da aula. Fala aí, frase é o quê? Frase é quando eu tenho uma palavra, um conjunto de palavras que transmite o quê? Fala para mim. Isso, sentido completo. Agora olha para cá, olha para cá. Quando é que eu tenho oração? A oração é quando eu tenho um verbo. Um verbo. A oração é quando eu tenho um verbo. E Rodrigo, quando é que eu tenho um período? O período é quando eu tenho um conjunto de palavras, um conjunto de orações, certo? Esse período, não se esqueça, ele pode ser um período chamado de período simples ou pode ser um período composto, pode ser um período composto. Sensacional, galera! Frase, oração, período.